Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula aqui sobre as bases do colonialismo mercantilista. Então nós buscaremos entender um pouquinho mais sobre o conceito de absolutismo e de mercantilismo. Na verdade, nós tentaremos correlacionar esses dois conceitos, de absolutismo e mercantilismo, demonstrando ao longo aqui da explicação como que o mercantilismo ele foi fundamental para a consolidação do absolutismo europeu. Então, dentro do mercantilismo, nós veremos o que é o absolutismo, como que o mercantilismo reforçou o absolutismo e vice-versa. E dentro do mercantilismo, o que nos interessa aqui é tentar entender não só o absolutismo e o mercantilismo, claro, mas também o papel das colônias. Dentro do mercantilismo, a questão do colonialismo, do pacto colonial, e dessa maneira ir demonstrando como que dentro desse quadro mais dilatado da Idade Moderna, o absolutismo e o mercantilismo, nós temos que entender o absolutismo e o mercantilismo para entendermos a colonização da América e sobretudo da América portuguesa. Então, esse é o nosso objetivo hoje. O absolutismo. O que seria o absolutismo? A definição de absolutismo. É o regime político da Idade Moderna. É o regime político, o sistema de governo que predominou durante a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789. O absolutismo, no absolutismo, o governante, o rei, tem poder absoluto. Então, um dos elementos que definem esse Estado absolutista é justamente o poder na mão do rei. E um dos pilares do antigo regime é o absolutismo. Então, o antigo regime, que vigorou durante a época moderna, a Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, nós temos aí a questão do absolutismo, da sociedade estamental, da sociedade dividida em estados ou ordens, e a questão do mercantilismo. Então, para entender o Estado absolutista, eu tenho que entender o Estado absolutista como um Estado, assim, vamos dizer, de transição entre aquela monarquia feudal dominada pela nobreza e o aparecimento daqueles regimes mais liberais, daquelas repúblicas burguesas que vêm com a Revolução Francesa em 1789. Então, nesse momento, nós temos o predomínio político do rei. E o que tornava típico o Estado absolutista era o fato de que o soberano, a gente vai ver aqui, ele se equilibrava entre essas ordens sociais, uma nobreza decadente e uma burguesia ascendente. Então, quando a gente fala em absolutismo, tem que ficar evidente a centralização política e administrativa do poder nas mãos do rei. Dessa maneira, nós temos nesse momento o fortalecimento do poder nacional, a constituição de um sistema interestatal, de um sistema de estados, ou seja, você está afirmando a questão do Estado, a formação de Portugal, a sua consolidação aqui, da mesma forma Espanha, Inglaterra, a França. Então, esse é o nosso contexto. Então, entender o absolutismo, precisa ficar claro que o rei tem um poder absoluto. E, juntamente com esse fortalecimento do poder real, temos o fortalecimento do Estado-nação, do poder nacional. E as características definidoras do absolutismo é justamente esse caráter centralizador, do poder na mão do soberano. Então, o poder soberano do monarca, é o rei que manda, é o rei que dá as ordens. E nós temos aqui um dado interessante, que o rei ele se equilibrou entre as camadas sociais que estavam em conflito, nessa transformação de um mundo, de transição de um mundo, de uma monarquia feudal para a república burguesa. Nós temos uma nobreza decadente, aquela nobreza feudal está decadente e a burguesia está ascendendo. Então, o rei ele vai se valer dessa luta entre essas classes, entre essas camadas, e vai se sobrepor.
Então, a submissão das ordens sociais, né? O rei, ele vai conceder, né, vantagens econômicas à burguesia, dando monopólios, através de monopólios, mas também concedia à nobreza decadente cargos, né, pensões, trazia a nobreza para dentro do Estado. Então o rei soube se equilibrar entre essa nobreza feudal que estava decadente e uma burguesia que estava em ascensão, mas não era, né, tão poderosa ainda, a ponto de se estabelecer no poder. Então o rei, ele submete essas duas ordens sociais, a nobreza decadente, né, um pé na nobreza decadente e outro pé na burguesia ascendente, e traz segmentos desses grupos para dentro do Estado absolutista. E o Estado absolutista, no fundo, ele se justifica, né, ele tem uma justificativa racional do poder ilimitado nas mãos dos reis, que é a chamada razão de Estado. E aí, para justificar essa chamada razão de Estado, nós teremos alguns teóricos, né, como o Maquiavel, né, através do Príncipe, ele vai fazer um manual, né, vamos dizer assim, de como o rei, de como o príncipe detém o poder, e a frase emblemática dele, né, os fins justificam os meios. Né? Então, se o fim é a riqueza do Estado e o poder do Estado, os meios, né, se for uma guerra, se for corrupção, enfim, seja lá o que for, não tem problema, porque você quer você quer a centralização máxima do poder na mão do rei, né? A criação desse Estado absolutista. E aí, se for necessário fazer uma guerra e morrer um terço da população, não tem problema, porque, né, os fins justificam os meios. Um outro teórico que nós podemos citar aqui é o Jacques Bossuet, e ele escreve um livro chamado, né, A Política Extraída das Sagradas Escrituras, e a teoria dele é a do direito divino do poder real. Ou seja, o rei, ele é um representante, ele é um ministro de Deus aqui na Terra. Se para governar, né, o universo tem um rei, para governar os homens, né, se para governar o universo tem um Deus, para governar os homens, um representante desse Deus aqui seria o rei. Então vão surgindo teóricos, né, para explicar essa questão da centralização, né, da necessidade do poder real. Um outro teórico é o Thomas Hobbes, né, que no Leviatã vai justamente justificar a necessidade do poder real para você manter a harmonia social, para que haja paz na sociedade civil. Então todo mundo abre mão, né, um pouquinho do seu poder e concede esse poder para, né, um rei, para o rei harmonizar as relações, para o rei garantir a paz na sociedade civil. Então são teóricos que estão pensando essa questão aqui do poder absolutista e estão justificando de forma racional esse poder ilimitado dos reis. Então isso aqui no fundo é a chamada razão de Estado. O Maquiavel, lá em 1513, né, com o livro O Príncipe, ele é um dos fundadores, né, dessa razão de Estado, ou dessa linha, dessa teoria que justifica a centralização, a necessidade de uma centralização política na Constituição, não só do poder absolutista, né, mas da criação do Estado Nacional e do fortalecimento do Estado Nacional. Juntamente aqui com o absolutismo, nós temos a questão do mercantilismo. O que seria o mercantilismo e como que ele complementa, né, como que está correlacionado o mercantilismo com o absolutismo? Nós temos, né, o mercantilismo como uma política econômica do Estado absolutista. Na verdade, o mercantilismo, ele se constitui num conjunto de normas e práticas econômicas adotadas pelo Estado moderno absolutista. E essas práticas econômicas, né, visam justamente uma economia forte, né? Uma economia, um Estado forte teria que ter uma base de sustentação econômica forte. Então você acumula, vamos dizer, riquezas, você acumula capital, você acumula metais, que é justamente a questão da riqueza do Estado. Como que o Estado ele necessita de dinheiro, né, de riqueza para se sustentar. E aí quais são essas
características que nós temos aqui, né? É o intervencionismo, né? A intervenção do Estado absolutista na economia. É a balança comercial favorável, né? Buscando sempre o superávit, vender mais do que comprar. Esse Estado, ele adota medidas protecionistas e práticas monopolistas para você aumentar a tributação, né? Para você fortalecer a economia interna do país. Você busca o metalismo, né? O que seria esse metalismo? É buscar metais nobres, né? Esse metalismo, quanto mais ouro e prata, melhor nos cofres, né, do Estado, nos cofres públicos. E no cofre público, visando, né, a riqueza do Estado, a riqueza do rei e a riqueza da nação. E aí você vai ter, né, essa necessidade de buscar, justamente quando falta, né, mercadorias, quando faltam riquezas dentro do Estado Nacional, você vai buscar colônias. Aí vem a questão do colonialismo. O que seria o colonialismo? É a exploração colonial. Esse colonialismo é a busca de colônias, né? Então o colonialismo, na visão de alguns autores, é a peça mais importante da política mercantilista. Então a exploração colonial junto com o pacto colonial, né, vai permitir o enriquecimento da burguesia e a acumulação de capitais nas metrópoles, né, nesses estados absolutistas. E juntamente com a exploração colonial, nós temos, por exemplo, né, o novo escravismo. O que seria esse novo escravismo? Juntamente com esse sistema de exploração colonial, por exemplo, aqui na América Portuguesa e em toda a América Espanhola, você revive a questão da escravidão. Então esse novo escravismo é um escravismo, né? É uma escravidão. Você vai escravizar o negro africano, transplantar o negro africano aqui para a América, e aqui ele vai produzir mercadorias, vai produzir açúcar, vai extrair ouro e prata lá, né? Visando o mercado europeu, visando a acumulação de capitais lá na Europa. Então, olha só como que a escravidão agora ela está num quadro mais dilatado, num quadro diferente, que é dentro do mercantilismo, dentro do capitalismo comercial. Aqui o capitalismo comercial, ou mercantilismo, também é chamado de capitalismo comercial, ou seja, mercantil, né, esfera mercantil, é o comércio. Né? Você entende, por exemplo, por que os portugueses estão indo buscar especiarias lá nas Índias? Porque especiarias são produtos especiais, né? Você vai comprar barato isso lá nas Índias, lá no Oriente, e vender caro aqui no mercado europeu. Dessa diferença você acumula capital. Por isso que isso aqui é chamado, né, da primeira fase do capitalismo, é o capitalismo comercial. Né? A esfera da acumulação está no comércio, por isso que é chamado de capitalismo comercial. E é fundamental, sem entender o mercantilismo, né, sem entender essa questão do intervencionismo, balanço comercial favorável, protecionismo, práticas monopolísticas, a questão do metalismo, né, o ouro e prata significa riqueza. Sem entender o colonialismo, eu não entendo, né, esse período que principalmente numa linguagem um pouco mais marxista, né, num instrumental analítico mais marxista, a gente chama de acumulação primitiva de capital. Então isso que está acontecendo de 1500, né, do século XV até o século XVIII, é fundamental esses 300 anos, com todas essas características aqui, para entender a Revolução Industrial. Então sem essa acumulação primitiva de capital, sem essa questão do mercantilismo, do absolutismo, na visão, né, de alguns autores, principalmente do Marx, você não teria, né, aqueles capitais necessários para fazer a Revolução Industrial. Por isso que a acumulação primitiva de capital, né, é uma fase, né, pré-capitalismo industrial, que a gente chama de capitalismo comercial. Beleza? E nós temos alguns tipos de mercantilismo, como a Espanha, por exemplo. Né? O que configura mais é o bulionismo. O que seria esse bulionismo? É a ênfase no extrativismo metalista. Então, os espanhóis, chegando aqui na América, encontraram grandes quantidades de ouro e prata. A França, por exemplo, nós temos a França o colbertismo, né? É as manufaturas de artigos de luxo que vão gerar rendas, riquezas para o Estado e para a burguesia. Então, gerando rendimentos, né, para o Estado e para a burguesia. Então, a produção de artigos de luxo gera receita, gera riqueza para o Estado absolutista francês e para a burguesia. Então isso é chamado de colbertismo, é o Colbert, né, que era mais ou menos o ministro aí das finanças do Estado absolutista francês nesse momento aí.
E Portugal adota, por exemplo, esse mercantilismo mais comercial, justamente, né, o comércio de especiarias, e também esse mercantilismo metalista, por exemplo, ali no século, finalzinho do século XVII, começo do século XVIII, com o ouro do Brasil. Então tem momentos, né, as nações podem lançar mão desses momentos, quer dizer, desses tipos de mercantilismo, dependendo aí o seu contexto. Então, Portugal começa mais com essas práticas, né, monopolistas, o protecionismo, buscando o comércio de especiarias lá com o Oriente, depois vem na produção colonial de açúcar para vender lá na Europa, e depois encontra ouro. Então, né, não é necessariamente uma nação, é lógico que tem a configuração desse bulionismo, né, vem de barra de ouro, o colbertismo vem do Colbert, que é como que ele incentivou essa produção, né, de artigos de luxo, visando as receitas para o Estado e para a burguesia. Mas as nações podem, né, adotar vários tipos de mercantilismo ao longo da sua história. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado. Um forte abraço.